questionários, para a gente ganhar tempo aqui, aqueles que já responderam seus questionários, puder prestar atenção aqui, eu quero deixar aqui um recadinho de Deus para você, que eu acredito ser muito importante nos dias de hoje, principalmente para quem vai ser mãe, principalmente para quem já é mãe e já é pai, né? Como é o caso de muitos, eu, Lucas, Vitor também já é pai, Carlos, Aurinete, minha esposa, Jorge. Aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Timóteo foi um grande líder, um grande pastor. Eu vejo assim Timóteo um pastor amoroso, um pastor dedicado, um pastor fervoroso, um pastor com muito conhecimento teológico, um pastor que foi cuidado de perto por Paulo, né? Tinha uma amizade muito grande com o apóstolo Paulo, mas ele foi um homem de fé, porque dentro da sua casa, a sua família se preocupou em ser uma família de fé. Então a fé que estava no coração de Timóteo, primeiro foi reconhecido que essa mesma fé estava no coração da sua avó, Loide, e depois foi repassada para sua mãe, Eunice, e da mãe Eunice foi repassada para o coração de Timóteo. Então uma sequência, é uma fé que começou com a avó, passou para a mãe, e até que chegou ao coração de Timóteo. Aí isso me mostra algo muito importante, irmãos, muito importante para nós pensarmos nesses dias, que é a preocupação com as novas gerações. O que será da próxima geração, a geração que vem depois da minha, em função do meu compromisso de estar passando a fé que está no meu coração para aqueles que vêm depois de mim? Como será a próxima geração, olhando para a minha responsabilidade hoje de transferir tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, todo o conteúdo teológico, toda a fé, toda a consistência espiritual que Deus colocou na minha vida, de transmitir para a geração futura? Eu ouvi um trechinho de uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu admiro muito, dentre os pastores que eu gosto de ser ministrado, porque ele é muito sábio nas suas palavras, ele é muito maduro, ele é muito consciente na hora de ensinar. E nesse trechinho ele disse assim, que ele foi para a Europa. Eu sei que muitos aqui têm o desejo de conhecer a Europa, né? De conhecer lá a França, a Torre Eiffel, né? De conhecer ali aqueles lugares que são pontos turísticos da Europa, né? E ele mencionou o seguinte, que ele foi na Escócia. Escócia é um país profundamente cristão, fervoroso na fé. E uma das maiores igrejas da Escócia ele foi visitar, e para espanto dele, ele chegou lá, aquela igreja havia se tornado um bar, não era mais uma igreja. Na Inglaterra ele viu isso acontecer em várias igrejas também, e que menos de 4% dos cristãos, da população inglesa, vão à igreja hoje, menos de 4%. E ele falou assim, a Inglaterra foi o berço de grandes missionários, de grandes avivamentos espirituais. Hoje menos de 4% são cristãos de verdade. E hoje lá na Inglaterra, praticamente as pessoas estão comprometidas com o pai do ateísmo. Eu não lembro o nome, ele mencionou o nome, mas um ateísmo muito forte está imperando ali na Inglaterra. E ele disse o seguinte: por que está acontecendo isso? Ele falou assim, por um motivo muito óbvio: os pais deixaram de investir nos seus filhos, deixaram de investir na vida espiritual dos seus filhos, esqueceram a vida espiritual dos seus filhos, não se preocuparam em passar a fé para as próximas gerações. Ou seja, a geração da fé na Inglaterra, ela morreu e não passou para adiante aquele fervor, aquela fé, aquele entusiasmo, aquele compromisso com Deus. E ele colocou isso como uma preocupação que nós devemos ter aqui no
Brasil hoje. Porque, irmãos, se nós hoje, essa geração de hoje nossa, ainda consegue estar em pé, mas temos dificuldade de ensinar os nossos filhos a permanecer em pé na presença de Deus, como será a geração dos nossos filhos? Então nós precisamos, como crentes comprometidos com Deus hoje, entender que o ensino da palavra de Deus, a vida espiritual dos nossos filhos é o nosso maior tesouro hoje. Nós temos que lutar por isso, porque, irmãos, nós vibramos com os nossos filhos. Quem tem filhos sabe, a gente vibra quando o nosso filho passa, tira uma nota A na escola, quando ele consegue se formar, ele consegue concluir lá a sua faculdade, quando ele consegue o seu primeiro emprego, quando ele tira a carteira de motorista, a sua habilitação para dirigir, a gente vibra, a gente comemora. Mas nada disso, irmãos, vai valer a pena, nada disso será importância, se nós não entendermos que eles não precisam tanto dessas coisas, tanto de sucesso nesse mundo, quanto eles precisam de Jesus em seus corações. O que eles mais precisam é de Jesus. E essas situações todas que são importantes, elas precisam estar submetidas ao amor deles por Jesus. Tudo tem que estar submetido ao amor deles por Cristo. Mas como que eles vão amar a Cristo? Se nós, como pais, não estamos preocupados com isso. Eu sou pai, sou pastor e sou pai. E às vezes é difícil ser pastor e pai, porque às vezes na cabeça dos nossos filhos confunde. Você está falando como pastor, agora você está falando como pai. Porque é difícil você conciliar duas situações. Mas eu me preocupo demais com a vida espiritual dos meus filhos, né? Sou até xarope, chato nesse sentido. Mas, irmãos, é o maior tesouro. Porque o que adianta os nossos filhos terem sucesso, ganhar o mundo e se perder espiritualmente? Todo o trabalho que foi construído aqui no material esvaiu pelo vão dos dedos do espiritual. Porque se você parar para pensar, a cada dia que passa nós caminhamos em direção à morte. Sim ou não? Você não está aqui para viver eternamente. Cada dia que passa, cada dia que você acorda de manhã, você está mais perto da morte. Ela pode vir de formas naturais, ela pode vir através de uma enfermidade, ela pode vir através de um acidente, mas você tem que estar preparado para morrer, irmão. Você tem que estar preparado para encontrar com o Senhor. Eu, irmãos, sou sincero em dizer para vocês, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar vivo imprestável. Esse é o meu maior medo. Porque esses dias atrás surgiu uma nova doença aí, o tal do fungo negro, que já está se espalhando aí. E quantos ouviram falar dessa doença aí? Ixi, um monte de gente. Essa doença que veio da Índia e que já está por aí, que em Campo Grande já teve gente já infectada, a notícia que eu tenho é que ela não mata, ela deixa cego. Aí você, o mesmo Deus que me guarda de morrer, eu acredito que é o mesmo Deus que me guarda de ficar cego. Mas se perguntasse, pastor Galdinei, o senhor tem mais medo de morrer ou de ficar cego? Eu teria mais medo de ficar cego, porque eu ficaria aqui imprestável. Irmão, se eu morrer, eu vou para a glória, né? Eu vou estar lá no céu, vivendo nas delícias do céu. Portanto, eu não tenho medo de morrer, não tenho mesmo, né? Agora, são tantas coisas que estão aparecendo, e nós precisamos entender que nós precisamos repassar conteúdo de Deus para as pessoas. E quais são as pessoas que, vamos dizer assim, em primeiro lugar você tem que fazer isso? São os da sua casa. Porque a palavra de Deus diz que se você não cuida bem da sua casa, como que você cuidará? Da casa de Deus. Isso é uma repreensão forte de Deus na nossa vida. Ou seja, ele diz primeiro assim, o primeiro lar que você tem que cuidar, a primeira casa que você tem que cuidar é a sua casa familiar. Então hoje nós não podemos negligenciar, irmãos, pais que não ensinam, que não educam espiritualmente, que não transferem espiritualidade aos seus filhos hoje, poderão ver a igreja fechar amanhã, que foi o que aconteceu na Inglaterra, que foi o que aconteceu na Escócia, que foi o que aconteceu nos países desenvolvidos, irmãos. Lá o povo não falhou por falta de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Lá o povo falhou por falta de espiritualidade. Porque não é porque você é inteligente, não é porque você é uma pessoa bem sucedida,
Não é porque você é uma pessoa que tem 3, 4 faculdades que você é uma pessoa espiritual. Não confunda as coisas. Você pode ser a pessoa mais estudada do planeta, e você pode ser uma pessoa extremamente pobre espiritualmente. Se você não se dedicar à fé, se você não se dedicar a crescer nas Escrituras, no conhecimento da palavra, em Cristo Jesus. Então nós não podemos confundir sucesso material com a aprovação de Deus, nem sempre é assim. A Europa é um país, na Europa todos os países são prósperos, né? Índice de analfabetismo é baixo, índice de mortalidade é baixo, tudo lá é baixo, o índice que é grande nos países desenvolvidos, mas a espiritualidade está lá embaixo. Mas são desenvolvidos, são ricos, sabem gerenciar bem as coisas, porém Deus não está reinando no coração do povo. Aí você vai para a África, países assim extremamente pobres, pessoas morrendo, alto índice de mortalidade infantil, por doença, por isso, por aquilo, mas o povo está lá adorando a Deus. 5, 6 horas os africanos ficam lá, quando tem um culto, descalço, eles ficam lá em pé, ouvindo a palavra. Então é relativo. Nós precisamos entender que às vezes o sofrer faz parte do trabalhar de Deus para nos ensinar a sermos dependentes, a sermos menos orgulhosos, menos arrogantes, né? Que nem nós encerramos o culto aqui na sexta-feira, na campanha de oração. O crente que não ora é um crente arrogante, porque ele acredita que ele não precisa orar, ele acredita que ele pode resolver tudo sozinho. E esse é um grande erro de muitos de nós dentro da igreja. Eu preciso renovar dentro de mim a consciência que eu sou dependente de Deus, orando, me humilhando debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é grande, que eu sou pequeno, que eu preciso dEle, que a força eu preciso vem dEle. Então nós precisamos colocar tudo isso na balança. Então Carol aí, que está vendo aí já o Nicolas, que não é Kate, só Nicolas. Nicolas do que, Carol? Miranda, olha aí. Então vai vir o Nicolas aí, Carol já vai ter uma missão de ensinar o Nicolas a ser o Nicolas do fogo, né? Comprometido com a palavra, né? Sofia do fogo, cheia do Espírito Santo, né? E por aí vai, né? Nós precisamos, irmãos, investir nas nossas crianças. Então nesse momento quero que você fique em pé. Vamos estar orando, passando aqui para o Ministério de Louvor, que já estão ansiosos para cantar aí. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor gere um despertamento no nosso coração, Senhor, em relação ao compromisso de passarmos adiante o bastão do Evangelho, passarmos adiante o bastão do Evangelho para as próximas gerações. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter, ó Deus, entendimento de que o Evangelho não pode morrer em nós, ele tem que ir adiante, ele tem que prosseguir através da vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Como nós lemos aqui, ó Deus, a fé que estava no coração de Timóteo, primeiro estava no coração da sua avó Lloyd, depois no coração da sua mãe Eunice, e depois chegou ao seu coração, e ele se tornou um grande pastor. Deus, que o Senhor, ó Deus, continue nos ensinando a entender o valor de ensinarmos às gerações futuras. Continua, Pai, trabalhando conosco, com esta igreja, nos dando sabedoria para continuarmos ensinando a palavra e as verdades que nela estão estabelecidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.